Caro presidente, colegas vereadores, é com um pouco de constrangimento que eu venho nessa tribuna hoje, presidente, falar sobre a questão do Estado. Eu, por ser funcionário público, entendo que o Estado, o governador, está agindo de uma maneira que vem penalizando os funcionários do Executivo. Há uma revolta muito grande, o caos está praticamente instalado. Está sendo proposto uma série de mudanças, embora algumas aqui, e várias, na verdade, são duramente criticadas. Eu acho que nós vereadores, temos que discutir e ter reflexão do que efetivamente vem acontecendo. Só para se ter uma ideia, o governo, até o momento, através das suas medidas que fez desde o início do ano, um pouco tardias, é verdade, mas vem fazendo, já economizou cerca de R$1 bilhão. Diminuiu em torno de 50% os cargos de confiança. 20% a redução em cada secretaria nas despesas de custeio. Essas informações nós temos que ter, porque o senso comum, o que é falado aqui lá fora, é o básico. Todo mundo diz, não, se reduzir despesa, diminuir salário, está resolvido. Não é assim, gente. Não é assim, esse é o sentido comum que a gente precisa mudar. Quando se fala em extinguir uma fundação, já vem um grupo contrário. Quando se fala em ceder o zoológico para iniciativa privada, outro grupo já vem ao contrário. Quando se fala em fazer uma previdência complementar para os futuros funcionários, todos os funcionalismos vêm ao contrário. Quando se fala em arrochar o salário, não prever aumento para o ano que vem, muito certo também, todos os funcionários se revoltam contra. E, igualmente, quando se fala em aumentar os impostos, da mesma forma, todo mundo é contra. Quero dizer aqui, presidente, eu não sou a favor do imposto, também não sou contra. Eu sou a favor que a gente discuta profundamente isso. E aqui, nós temos que fazer uma reflexão. No governo Antônio Brito foi proposto aumento de impostos. Não passou. Governo Olívio Dutra, do PT, propôs aumento de impostos, não passou. Governo Rigoto propôs, e eu acho que passou por um tempo determinado, e depois foi extinto. A governadora Ieda propôs aumento de imposto, não passou. Agora o Sartori está propondo um novo aumento de imposto. A simples reflexão que se faz, se todos esses que passaram entenderam que é necessário, será que simples mudanças estruturais é suficiente? O governador Tarso, Ari, foi o melhor governador que teve para o funcionalismo público. Eu posso dizer aqui de cadeira, foi o melhor governador que teve para o funcionalismo público. Agora, olha a situação que ele deixou o Estado. Raspou todas as fontes de recurso, todos os depósitos judiciais, não sobrou nada. Seja empréstimos, BNDES, depósitos judiciais, não sobrou nada. É a opção do governo Tarso. Tratou bem o funcionalismo, não tem dúvida nenhuma, mas o Estado ficou no caos, no buraco. Então, são uma série de coisas que a gente tem que analisar com mais profundidade. Eu anotei aqui, fiz algumas anotações, naquele dia, quando alguém falou, a vereadora Rosália falou, estamos cansados de pagar impostos. Concordo plenamente. Agora, eu estou cansado de ver gente morrendo nessas estradas esburacadas. Eu estou cansado, Everson, de ver nossos conterrâneos aqui ligar para a brigada e não ser atendido por falta de policiais. Eu estou cansado de ver a secretária Vera, vir aqui e dizer que não tem, o Estado não está repassando recurso. Estou cansado de ver minha filha ir para o colégio, bater lá e voltar, porque a minha filha estuda em colégio público e não tem professores. Eu não tenho mais cara para ver gente lá na delegacia para querer registrar uma perda de documento, um acidente de trânsito e dar com a cara na porta porque não se atende. Então isso nós temos que pensar. O Everson falou aqui, o vereador Everson falou com muita propriedade, o governo Ieda zerou o déficit. Realmente, o que arrecadava, o que gastava ficou zerado. Porém, não investiu nada. Na época dela também, ficou sucateado toda a segurança, todas as outras áreas.
Então, não sei se é o ideal aumentar impostos ou não, mas eu acho que cabe, sim, a todos os deputados que estão lá, fazer um pensamento mais aprofundado dessa situação. Sou contra simplesmente aumentar impostos e não reduzir as despesas, porque senão não vai resolver, não tem dúvida. Porque se aumentar para 2 bilhões de arrecadação e começar a gastar adoidado, o buraco, o rombo vai ficar o mesmo. Então nós, vereadores, presidente de partido, nós temos que ter essa noção. Nós não podemos ter o senso comum. Quando falam, a mulher do governador ganhou uma boquinha. Nós temos que saber que a mulher do governador, se não fosse secretária, que está lá ganhando 14, 20 mil, ia ser deputada, ia estar ganhando 26 mil reais, com 15, 20 assessores. Esse senso comum que diz, se o salário não pagar o salário dos deputados, se resolve a crise. É mentira! Se todos os deputados não receberem um tostão, não dá para pagar 1/10 do que está o rombo do Estado. Então, esse senso comum, nós, vereadores, temos que mostrar que não é isso. Para quem não entende, nunca viu, ou só ouve de fora, é fácil. Não é simplesmente reduzindo algumas secretarias, como o governo quer fazer, cortando os gastos, ou aumentando impostos que vai ser resolvido. É uma série de coisas que eu acho que depende um debate mais profundo de toda a sociedade. Impostos é a solução? Não sei. Agora todo mundo tem que deixar de lado a vaidade, a birra política para tentar resolver a situação. Dei o exemplo aqui. Quando o Olívio tentou aumentar impostos, o PMDB foi contra. Agora o PMDB está tentando propor e o PT é contra. Quando é que nós vamos ter a consciência, a maturidade suficiente para entender que o caos está instalado no Rio Grande do Sul? Quando é que nós vamos entender isso? É difícil para todo mundo, vai ficar muito pior. A indignação que tomou conta dos funcionários é muito grande, e não é por raiva da comunidade, é porque o cara se sente desprestigiado, desmotivado. Como é que vai trabalhar? O funcionário vai trabalhar, tem que sair correndo atrás de empréstimo, de financiamento, não sei o quê, para conseguir honrar com seus compromissos. E são 347 mil matrículas no Estado. 347 mil. Então, presidente, naquela oportunidade que o vereador Ari propôs o ofício, eu queria debater um pouco mais. Infelizmente, alguns, de forma irônica aqui, acharam que eu quis que constasse o meu nome por receio que eu vou ser reprimido lá na frente. Não devo favor absolutamente para ninguém. Não pedi cargo para ninguém, nem aqui no município, nem no governo do Estado. Então, eu sou completamente tranquilo. Eu não queria que o meu nome não fosse lá, porque eu acho que os deputados têm que ter a liberdade, têm que analisar sem a pressão externa. Eles têm que ver os dados da Secretaria da Fazenda, têm que ver o que é melhor e o que convém para a situação atual do Estado. Eu acho que era importante fazer isso, presidente, porque me sinto numa situação muito delicada. Vocês não fazem ideia, por ser do partido do governador, por ter feito campanha para ele. Então imagina meus colegas, os colegas da brigada. Eu tenho uma irmã que é professora, hoje indignada, ganha 2.000 e poucos reais, ganhando 1/3 do seu valor, não conseguindo honrar com os compromissos. E isso vem para mim, obviamente. Eu fui lá, briguei, trabalhei. Então, acho que o Estado há de tomar a melhor medida, mas eu acredito que é a forma que o governo encontrou. Talvez causando esse temor para os deputados entenderem. Eu acho que não é a melhor maneira, mas se não fosse assim, não sei. Tomara que os nossos deputados votem logo esse projeto, seja para aprovar ou rejeitar, que daí o Estado vai tentar entrar no trilho para a gente ter uma segurança melhor, para poder prestar um serviço digno, para poder tentar melhorar o serviço, que já vem ruim há muitos anos. Não é agora desse governo, ou do governo Tarso, dos outros. Há muitos anos vem ruim. Vem sendo mal prestado. O vereador Ari pediu uma parte. Obrigado, Baroni, pela parte. Eu discordo, em parte,
do que o senhor está dizendo. Por exemplo, deixar os deputados fazerem o que eles quiserem lá e que decidem lá sem pressão. Eu acho que também não, porque eles são nossos representantes. E sendo nossos representantes, nós temos o direito e o dever de dar opiniões. Segundo, esse aumento de impostos, ele não dá resultado imediatamente. E nós sabemos que, aumentando o imposto, nós vamos estar alimentando a inflação, nós estamos alimentando o desemprego, né? Nós estamos diminuindo renda, e se nós diminuirmos renda da população, nós estamos fazendo com que eles gastem menos, e gastando menos, há menor produção, e é uma bola de neve. Quer dizer, nós vamos fazer uma bola de neve crescer de um determinado assunto, mas nós fizemos essa bola de neve maior ficar menor se nós fizermos o roteiro inverso. Então, isso depende da opinião de cada um. Quer dizer, eu vejo, e com sinceridade, não é porque é o Ivo Sartori, o governador, mesmo porque ninguém sabe quem eu votei, mas não é por isso. Eu, como economista, entendo de que se nós aumentarmos impostos dentro de uma crise como nós estamos vivenciando, nós certamente vamos ter uma menor arrecadação. Então, eu acho que tem que ser, sim, discutido mais amplamente, mas eu vejo nesse sentido. Obrigado. Obrigado, Ari. Eu respeito a opinião, eu não sou a favor do imposto, ou sou contra. Eu estou dizendo que os vereadores, os deputados sendo pressionados, daqui a pouco eles não vão tomar a melhor decisão. Tem opiniões com o próprio vereador Denir, a gente debate bastante, ele defende uma redução de impostos. Quem sabe, com o futuro, reduzindo, claro, mas a emergência é atual, é imediata. Eu também ouço dizer, não, diminuindo imposto vai ter menos sonegador. Eu acho que isso é utopia. O sonegador sonega porque quer ter mais lucro, ele não sonega porque o imposto é caro. E se nós fizermos uma reflexão, os estados mais ricos da federação, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, a alíquota é 18%. E esses estados não quebraram, não faliram, então não sei se é o correto. Rio de Janeiro é 19% o ICMS. Então eu não sei, só estou dizendo que é uma situação complicada, é um pepino muito grande para o governo do Estado, Poder Executivo, para os deputados, ali não deve ser nada fácil tomar uma decisão dessa. Só que eu acho que a calamidade está instalada e alguma decisão vai ter que ser tomada breve. O presidente pediu uma parte, depois o Rafael daí. Por favor, presidente. Obrigado, colega Baroni. É lamentável o que vem acontecendo no estado do Rio Grande do Sul. Nós aqui no Rio Grande do Sul, nós éramos o celeiro do Brasil. O celeiro do Brasil. Exemplar. Hoje estamos numa situação aí que não temos nem dinheiro para pagar o funcionalismo. Eu só fico meio assim, não sei o que nós podemos fazer para ajudar o nosso governo a sair. Que não adianta dizer, se o governo sai desse atoleiro aí, quem vai se incomodar vai ser o povo gaúcho. O trabalhador, a polícia, os professores, a própria população. Nós temos que achar. Ó. Porque eu não vi ninguém fazer milagre e achar dinheiro. Aí está a prova que não tem dinheiro mesmo. Foi resgatado todos os empenhos da judiciário. E quando o governo é acionado, tem que depositar o dinheiro na justiça. 85% foi raspado tudo. Agora estão tentando para ir os 95%. É mais 10% só. Isso aí não vai resolver por mês. 2. E o mês seguinte? Agora vem vir no fim do ano. 13º. Férias, ordenados. A coisa está grande. Eu não sei, viu? Se o seu próprio governador achar uma meta de poder sair desse espaço. Porque é mais fácil, amanhã depois, todo mundo criticando que ele está sendo criticado, ele pegar o boné e tirar lá no meio. Vão lá governar. Vocês queriam prender ele. Mas o homem está governando há 8 meses, gente.
Nós aqui no próprio município, quando o prefeito entra, de qualquer partido, deixa aí, no mínimo 15 meses sem estar fazendo cobrança. Hoje aqui está todo mundo querendo o pescoço dele. A própria televisão, esses dias, mostrando lá que tinha uma goteira, essa goteira vem de tanto tempo. Os automóveis quebrados, e agora só tudo quebrado. Quebraram em 24 horas. A polícia estava empurrando um automóvel que não pode ser empurrado. Tem injeção eletrônica. E você vai empurrar, quebra mais ainda, estraga mais ainda. Estava lá mostrando o inspetor empurrando. Então, acho que isso aqui é lamentável. O secretário de turismo que esteve aqui em Barbosa disse que tem 70 funcionários. E os 70, nenhum é contratado, tudo CC. É tudo contratado, não tem nenhum concursado. Veja bem que atoleiro está o Estado do Rio Grande do Sul. Obrigado, colega Barão. Obrigado, presidente. Vereador Rafael, por favor. Obrigado, colega Luciano. Nós estamos acompanhando a situação do Estado com muita preocupação. Nós já sabíamos há tempo que as contas públicas eram complicadas e parecia que estava chegando no fundo do poço e agora, pelo visto, chegou. Realmente chegou numa situação bem difícil. As alternativas que são apresentadas aqui, pelo menos para a solução momentânea, uma já foi comentada pelo colega, o aumento de impostos. Eu estou ouvindo alguns falar em privatização também de alguns setores públicos. Não sei se é a melhor forma. E realmente é uma solução paliativa, uma solução temporária. Eu só vejo uma forma do Rio Grande do Sul sair dessa crise. É a revisão do Pacto Federativo. O Rio Grande do Sul arrecada muito mais do que recebe de volta para investir. Esse é o nosso problema. O Rio Grande do Sul teria recursos para poder fazer os investimentos que são necessários e que nossa sociedade reivindica. Mas, infelizmente, da forma como o Brasil é organizado hoje, esses recursos não chegam aqui. E fazem falta. Fazem muita falta para nós. Então, se não for revisto esse pacto federativo, pode aumentar impostos, podem privatizar, podem tomar outras medidas paliativas, não vai resolver a situação. Talvez momentaneamente vai resolver um pouco o problema de caixa, por uns dias, por um tempo, por alguns meses, alguns anos, mas a solução definitiva nesse caso e a solução que realmente tiraria o Rio Grande do Sul da crise é essa. Então, eu vejo o governo do Estado comentando muito pouco sobre isso. Tem que ser feito um movimento muito grande. Tem outros estados também do Brasil que estão na mesma situação que a nossa, talvez não de forma tão profunda, mas que estão chegando, estão no mesmo caminho. E hoje que nós vemos aí é o Rio Grande do Sul como exemplo de má gestão e de má administração. Não foi só esse governo, foram vários outros, mas a solução de curto prazo realmente é muito difícil de encontrar. Só um minuto. Tem razão, Rafael, quando fala do Pacto Federativo, que eu acho que é um dos temas principais. E essa mobilização vem dando, mesmo que tímido, vem dando resultado. Os senadores Ana Amélia, Lazier Martins e o Paulo Paim entraram com um projeto de lei para rever os índices que são corrigidos a dívida. Se fosse aprovado esse projeto deles, o Estado, que hoje é 51 bilhões devedor, ficaria 5 bilhões credor, só mudando o índice de correção, que é um absurdo que vem sendo cobrado. Esse é um projeto de lei, obviamente que não vai passar, a União não vai deixar, mas é um projeto que foi em conjunto dos 3 senadores. Vereador Valmir. Sim, Baroni, agradeço pela parte e dizer que realmente a situação do Estado ela não passa por um simples aumento de 1% no imposto ou coisa do gênero. Se não é um pacto interno de médio e longo prazo, nós chegamos. Mas eu gostaria de aprofundar um pouco a reflexão, porque às vezes a gente comenta só o momento atual. Dos últimos 24 anos de administração do Estado, o PT administrou 8, o PMDB 12, com o Simão, o Brito, o Rigoto e agora o Sartori, está indo para 16, e 4 o PSDB com a IED. E nos preocupa porque as soluções encontradas sempre foi de empurrar com a barriga. E aí eu quero fazer uma reflexão com os colegas vereadores e as pessoas que aqui se encontram. Eu estou fazendo um levantamento e vou apresentar no ano que vem, em Carlos Barbosa, desta última administração do Xavier. Quanto aumentou a despesa fixa do município em relação aos últimos 4 anos, aquilo que era antes, e quanto aumentou a arrecadação. E aí, meus amigos, nós vamos chegar que nós estamos num caminho não tão perigoso que nem está o Estado, mas o nosso caminho da emergência caminha por aí.
caminha por aí. O financiamento no setor público é para dar os recursos dos juros em obras vivas para a comunidade e para os bancos. O aumento da nossa folha de pagamento, com o aumento dos funcionários, com o aumento do número de cargos, com o aumento de secretarias estabelecidas, quando se apresentar os números, vocês vão se apavorar. E olha que a nossa situação de arrecadação ela é ímpar em relação aos demais municípios do Estado. O que fizeram os deputados de legislaturas passadas? Fizeram o que muitas vezes nós fizemos aqui, quando estamos na situação na oposição. Dizemos simplesmente amém àquilo que vem do Executivo. E vai chegar um momento que nós vamos bater na porta. E isso pode registrar em ata que haverá de acontecer. Então não se trata de obras beneficiando, precisamos ter gestão. E gestão a médio e longo prazo. E a gestão do Estado realmente não é culpa do Brito, aliás, do Sartori que ali está, mas tem algumas medidas que têm que ser tomadas e nós deveremos concordar com algumas, porque senão, pior que do jeito que está, pode ficar pior. Obrigado. Obrigado. Para concluir, presidente, eu quero deixar claro, eu não sou a favor de impostos, aumento de impostos. Também não sou contra, sou a favor que se reflita. E essa crise vem mais de 20 anos, vereador, e engloba seguramente a Jair Soares e outros governos também. Então, obrigado pela atenção, acho que foi salutar o debate aqui promovido nessa noite. Obrigado. Eu gostaria que a secretária desse tenha mais um ofício que vai botar na coisa. Ao senhor Davi Bampi, assunto divulgação da Semana Farroupilha. Ao cumprimentá-lo, por meio desse solicitamos autorização para que na sessão plenária do dia 14 de setembro de 2015, o Conselho Municipal de Cultura Tradicionalista Gaúcha realize uma divulgação da Semana Farroupilha, objetivando incentivar a comunidade a participar da mesma e, consequentemente, preservar ainda mais as nossas tradições. Certos de vossa cordial colaboração, desde já agradecemos, vereador Jair Guerra, presidente do Conselho Municipal de Cultura Tradicionalista Gaúcha. É isso, presidente. Obrigado, secretária. Dia 14, eles querem vir aqui, um espaço de uns 10 a 15 minutos. Eu não sei se vão fazer durante a sessão ou antes da sessão. Eu acho que antes da sessão fica meio difícil, não chega, não dá. Então, se for permitido, que for aprovado aqui, nós vamos fazer a abertura, vamos cantar o hino nacional e logo em seguida, então, vamos receber eles aí, sim ou não. Eles se enquadram em alguma parte do regimento interno? Não, se tiver amparo, é isso. Seu plenário aprovou. Eu acho que sim. 10 minutinhos. O plenário é soberano, acho que não vejo porquê. Então vou votar a vinda deles em votação. Alguém contrário? Então foi aprovado, então, dia 14, logo após o hino nacional, eles vão fazer a explanação deles aí. Vamos ver aqui. Acho que não tem mais nada aqui. Gostaria que os novos vereadores ficassem aqui para nós discutirmos essa parte. Com os abenços de Deus, produção de Maria, estou por encerrada mais a sessão de hoje. Obrigado. Quarta-feira, hein? Ficar aqui? 5 minutinhos para nós decidir. Quarta-feira.